Olha, pessoal, nós estamos aqui mais um dia do Senado Federal, no meio dessa loucura que está a política nacional. Eu estou aqui junto com Gabas, nosso ex-ministro da Previdência, do governo da presidenta Dilma, também do presidente Lula. Também. E nós estamos assistindo aqui a entrevista do governo federal, do secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, sobre a reforma da Previdência, que é um pacote de maldades. Eu queria que o Gabas falasse. Nós estamos aqui comentando, respondendo um pouco o que o governo desse presidente Temer está anunciando. Agora, já dizendo de cara, pessoal, voltando a bater na mesma tecla de ontem. Aqui houve afastamento de Renan Calheiros, está havendo nesse momento reunião da mesa diretora, o senador Jorge Viana vai assumir a presidência e a gente acha que não há clima para se voltar àquela pauta que era a pauta do Renan. PEC 55, que é um ataque violentíssimo à saúde, à educação pública, a direito de trabalhadores, é rasgar a Constituição de 88, e essa reforma da Previdência, que vejam bem, eles estavam querendo convocar o Congresso em janeiro para começar a votação da reforma da Previdência. Só que o presidente do Congresso agora é Jorge Viana. Então eu acho que essa posse do Jorge Viana vai nos possibilitar impedir a votação da PEC 55 e só começar a discussão da reforma da Previdência em fevereiro. Porque eu acho que aqui na reforma da Previdência vai ter muita mobilização popular. A PEC 55 tinha uma confusão muito grande das pessoas entenderem. Era mais complexa, não era tão direto. Aqui é direto. Eu vou passar por Gabas, mas, por exemplo, benefício de prestação continuada. Quem recebe pessoas com deficiência, idoso, de famílias muito pobres, com renda familiar per capita de 1/4 de salário mínimo. Eles querem acabar com a vinculação do salário mínimo e querem aumentar a idade para 70 anos. Também tem um aumento da idade da aposentadoria de todo mundo para 65 anos. Vale dizer que esse presidente Michel Temer se aposentou com 55. O Eliseu Padilha com 53. O Gedel, que tem sido ministro, com 51. Né? E tem uma coisa aqui que eu acho brutal, que eles estão aumentando o tempo de contribuição para 50 anos. Para você se aposentar com salário integral, você tem que contribuir 50 anos. Hoje era 35 homens e 30 mulheres. Ou seja, pouca gente acha que vai conseguir contribuir 50 anos. Então você vai acabar tendo um corte muito grande na aposentadoria. Mas eu quero aqui, na verdade, que quem fale seja o nosso ministro Gabas, que vai falar ponto a ponto os maiores problemas dessa proposta de reforma da Previdência. Ô, senador, nós estamos avaliando desde ontem que eles anunciaram esse pacote de maldade e ele é um saco sem fundo de maldade, é literal mesmo. O senador tem razão. O ataque é direto no direito do trabalhador. Então, eles erram na forma e erram no conteúdo. Por que erra na forma? Porque criam um pacote sem discussão com a sociedade. Nós, no governo da presidenta Dilma, no governo do presidente Lula, nós criamos fórum, nós debatemos com a sociedade. Claro que nós vivemos uma transição demográfica, e nós temos desafios pela frente, as pessoas vivem mais, envelhecem, então nós temos que debater com a sociedade, sim, uma alternativa de sustentabilidade, mas é mentira dizer que a Previdência está quebrada e por isso nós temos que reduzir, cortar direitos agora. Num momento de crise econômica, você não faz uma reforma como essa, retirando direito com o objetivo de equilibrar as contas. Primeiro porque não equilibra, está errado. Segundo que nós não temos um descontrole na despesa. As despesas da Previdência elas se mantêm estáveis, senador. Então, nós de 2014 para 2015, para o senhor ter uma ideia, nós tivemos uma queda na despesa. Então ela se mantém estável. O problema do aumento do déficit é queda de arrecadação. É como o senhor disse, queda de arrecadação porque tem uma crise econômica no país. Nós só vamos conseguir equilibrar com retomada do crescimento. Por isso, o não à PEC 55. Que é um congelamento das despesas. O país precisa voltar a investir, precisa gerar emprego, precisa gerar renda, e aí você volta a equilibrar o caixa. Por que nós tínhamos superávit até 2012, 2013, 2014, de repente esse déficit brutal? Não teve um descontrole na despesa, é queda de receita. É a mesma coisa do país, na verdade. A gente está vivendo, eles estão confundindo o problema fiscal como se fosse excesso de gastos. E na verdade foi uma frustração violenta de receita. Como se fosse culpa do trabalhador. Como se fosse culpa do trabalhador. Não pode colocar essa conta nas costas do trabalhador. Por isso,
o que eles estão fazendo? De fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Diz aí ponto a ponto. Ponto a ponto. Os pontos principais. Aí, primeiro, o ideal dessa entrevista aqui é a gente conseguir fazer uma coisa didática para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro ponto, que você acha mais grave. Os pontos principais. Primeiro, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria hoje é só idade. Né? E o mais grave, igualam as idades do homem e da mulher. Todo mundo sabe hoje, senador, que a situação das mulheres na sociedade é diferente dos homens. A mulher tem muito mais responsabilidade em casa, ela tem uma discriminação no trabalho, ela tem uma discriminação na renda. Então, por isso que a Constituição prevê ainda, não será mudada, eu tenho absoluta convicção de que o senador Lindbergh, a nossa bancada do PT e a bancada da esquerda não deixará que isso aconteça. Lógico, com mobilização social. Mas o que eles estão propondo? Que se iguale os direitos das mulheres e dos homens. As mulheres que hoje têm o direito à aposentadoria aos 30 anos de contribuição, só vai ter direito aos 65 de idade. Então, para quem começou muito cedo, é cruel. Por isso que a regra é 85-95, porque ela protege o trabalhador que começou mais cedo. Mais tempo de contribuição, menor idade. Eles igualam tudo, todo mundo aos 65 e mais. Tem uma outra maldade aí. Ela é 65 hoje. Na medida em que a expectativa de sobrevida crescer, aumentar, essa idade é móvel, ela vai aumentar também. Então é 65, se o IBGE detectar que houve um aumento, ela é móvel. Tem um artigo que diz que ela é móvel, ela é vinculada à expectativa de sobrevida. Então se o IBGE apresentar um cálculo de que subiu a expectativa de sobrevida em 1 ponto, a idade mínima passa a 66, 67, 60, vai subindo, ela é móvel. Então, outro ataque é as pensões. Pouca gente percebeu ainda, né, ainda não percebeu, que as pensões se desvinculam também do salário mínimo. Ela não é obrigada mais a estar vinculada ao crescimento do salário mínimo. Então, nós teremos pensões, pensionistas recebendo menos de um salário mínimo, coisa que não existe hoje. O rural, por exemplo, acaba o segurado especial. Ele vai ter que ter a contribuição igual ao trabalhador urbano. Não, como é que é hoje e como é que fica na Previdência Rural? Explica. Na Previdência Rural é o seguinte, hoje, o segurado especial, mais de 9 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que comprovam a atividade rural, trabalham a terra em regime de economia familiar, em propriedades de até 4 módulos fiscais, que isso, só para o senhor ter uma ideia, senador, representa mais de 70% do nosso alimento. Mais de 70% do que nós comemos vem dessas propriedades de segurados especiais, de até 4 módulos fiscais. Então, a importância desse cidadão, dessa cidadã, deste segmento para o brasileiro é enorme. Eles produzem o nosso alimento. Então, eles contribuem com o resultado da sua produção, da sua comercialização da sua produção, e essa produção, na maioria das vezes, ela é comprada por atravessadores. Então, a contribuição ela é feita por substituição tributária. Por isso que quando você calcula, mas o segurado especial contribui pouco efetivamente. Claro, essa produção dele na cadeia de comercialização é que é tributada. Daí você tem a COFINS e a CSLL, que não vem para o Caixa da Previdência. Então, é uma maldade você comparar o segurado especial, o trabalhador rural, ao trabalhador urbano na contribuição. O urbano tem folha de salários. O rural não tem folha de salários, a contribuição dele é outra, mas não vem para a Previdência. Por isso que se fala, tem um déficit enorme. E agora vai ser como? E agora é o seguinte, o trabalhador rural só vai se aposentar se ele fizer contribuição. Ele passa a ser obrigado a fazer uma contribuição mensal. Você imagina que você vai pegar o cidadão... São 9 milhões de pessoas? São cerca de 9 milhões de trabalhadores. Nós fizemos um acordo de cooperação com o CONTAG, com o FETRAF, e vínhamos fazendo o cadastramento dessas famílias para facilitar o acesso dele à Previdência. Agora, ele vai ser igualado ao urbano, né? Inclusive na idade. Vai se aposentar aos 65 anos. Agora o homem do campo começa a trabalhar, gente, com 10, 12 anos. Lógico que é proibido, mas não tem como. O cidadão que vive no campo pega no cabo seco muito cedo. Eu sou do interior, eu sei. Você conhece lá na Paraíba como é que funciona. As crianças com 14, 15 anos já trabalham na terra. Vai trabalhar até os 65, ou seja, vai trabalhar até morrer em setores... Não, e não vão ter aposentadoria, pelo jeito. Em regiões do país... A idade a expectativa de vida é menor do que 65 anos. E concretamente... Ou seja, nunca vai se aposentar. Você vai ter produtor rural em regiões aí que, na verdade, não vão fazer a contribuição. Claro. E não vão se aposentar. E não vão se aposentar nunca.
Aliás, esse é o temor, porque tem regiões que a pessoa não sabe o que é internet, não sabe o que é uma guia de recolhimento. Imagina, não, e também sabe acordar cedo e trabalhar. A pessoa vive apertada ali no seu dia a dia, né? Com inúmeras dificuldades, com problemas ali. De locomoção, de acesso. De dinheiro. O cara separar ali os seus R$100 para contribuir, isso vai ser muito difícil de acontecer. Não, a ideia deles, inclusive, é acabar com a aposentadoria rural, porque não vai ter mais, né? Então nós temos que ter uma resistência grande das entidades representativas dos trabalhadores rurais e dos urbanos também, porque ao fazer um ataque direto ao trabalhador rural, nós estamos atacando o nosso alimento. Eu dizia um dia num debate lá na FEComércio, né, vários empresários defendendo o fim da aposentadoria rural porque ela não tinha contribuição. Eu dizia a eles o seguinte: o senhor come mamão papaya de manhã? Então vai saber de onde vem a produção do seu mamão papaya. Não é de grandes propriedades rurais, é da pequena propriedade, é da economia familiar que vem isso. A merenda vem da economia familiar, olha gente, mais de 70% do que a gente come vem da economia familiar. Nós temos que zelar por esse segmento e não atacá-lo como estão fazendo agora com essa reforma. Gabas, e o BPC? Porque o BPC, eu estou falando, você sabe que eu tenho uma filha que tem síndrome de Down e eu acabei entrando um pouco nessa pauta de pessoas com deficiência. Você tem uma história de mas o que é que eu vejo o seguinte? Eu vejo o seguinte, eu dou o exemplo no Rio de Janeiro, você tem famílias muito pobres em que aquele benefício de prestação continuada, que é aquele salário mínimo, você vê a mãe que anda com um filho autista, que vai para uma escola, que depois tem que fazer fisioterapia, depois tem que pegar o ônibus. É muita dificuldade. Então, esse benefício de prestação continuada, eu acho, de tudo, isso aí é uma maldade gigantesca. Porque você está atingindo deficiente. Não tenha dúvida. Mas não é qualquer deficiente. Não é qualquer deficiente que recebe. É deficiente de uma família muito pobre, que tem uma renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. E idoso. Então, isso idoso pobre também. Idoso pobre também. Então, eu queria que você falasse do impacto disso também. O impacto, assim, primeiro, e mais importante para nós, né, que somos humanistas, é no ser humano. Você está agredindo as pessoas que mais precisam. E se quiser ter um olhar econômico, que não é o nosso caso, mas vamos lá, tem gente que vai lá, mas e do ponto de vista econômico? É um ataque também, porque esse dinheiro que vai para as famílias mais pobres é dinheiro na veia na economia. Você não vê o beneficiário do BPC fazer aplicação na poupança, no CDI, não sei aonde, não. Ele aplica no supermercado, na farmácia, na vendinha, no comércio de roupa, de calçado, enfim. É dinheiro, 100% desse benefício é economia, é girar a economia. E o que eles estão fazendo é na contramão do que nós precisamos. O país precisa movimentar a economia e não estagnar a economia. Stuquian, nós estamos, na verdade, indo para uma reunião da liderança da oposição. Agora nós vamos reunir os senadores, porque para discutir o que fazer. O ponto central é esse, não a reforma da Previdência, não a PEC 55. Eu acho que com Jorge Viana as coisas mudam. E eu queria ver, Stuquian, se a gente pode sair ainda um pouco caminhando, que eu queria que o Gabas, estamos com a reunião marcada agora, mas que o Gabas continuasse falando, porque esse tema, claro, reforma da Previdência, vamos lá. Você consegue fazer uma entrevista andando aqui? Isso aqui? Vamos lá, esse é o Stuquian. Senador, então, como nós estávamos comentando, o pacote de maldades não tem fim, né? Ele é um conjunto muito grande de medidas antipopulares, antitrabalhador, e caberá agora ao Senado, aos nossos senadores, não deixar que isso aconteça, ou seja, proteger o trabalhador. Agora, Gabas, tem um ponto da contribuição, tempo de contribuição de 50 anos. Na verdade, é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Você só vai ter aposentadoria por idade, por no mínimo 25 anos, hoje o mínimo são 15 anos, mas para ter acesso a 100% do benefício, você só conseguirá com 49 anos de contribuição, quase 50 anos de contribuição. Então, poucos trabalhadores terão uma aposentadoria integral daqui para frente. O que é que você acha que tem de mais importante? Você já falou de 65 anos de idade, que acaba com o tempo de contribuição. O maior ataque é a aposentadoria das mulheres, senador. Porque, como eu estava dizendo, igualar hoje mulher ao homem é um ataque brutal, porque toda a Constituição, todos os artigos da Constituição que dizem respeito, ela protege, ela dá à mulher uma condição especial pela sua situação na sociedade. Hoje é tudo igual, então as mulheres sofrerão muito mais do que os homens se essa reforma passar. Uma mulher que
Uma mulher que começa a trabalhar com 20 anos. Então ela tinha 30 anos de contribuição, se aposentava com 50. Aos 50, vai trabalhar mais 15. Mais 15. Vai ser obrigado a trabalhar mais 15 anos e contribuir mais 15 anos para poder se aposentar. Ou seja, reduz a sua qualidade de vida, reduz o seu período em que ela já contribuiu, já teria direito ao acesso à sua aposentadoria. E a pensão por morte e aposentadoria, você não pode ter as duas? Não acumula mais. Outro ponto é que não há mais acumulação de pensão por aposentadoria. Isso eu acho que o Supremo não deixará passar, porque é você ter uma contribuição sem contraprestação. Você vai contribuir para a pensão, mas não terá direito à pensão, terá que optar entre aposentadoria e pensão. Então isso é um pagamento sem restituição, sem uma contraprestação. Isso não é proibido. Pessoal, é um pacote de maldades de fato essa reforma da Previdência. A gente vai resistir aqui. Vamos fazer o debate de cada ponto desse. As pessoas estão conhecendo agora. Eu acho que é importante focar as próximas mobilizações, não só na PEC 55, é agora nessa reforma da Previdência, junto, claro, com o Fora Temer, com eleições diretas. E dizer o seguinte, o Jorge Viana vai tomar posse daqui a pouco, nós estamos confiando muito que a gente vai conseguir barrar essa PEC 55 e também não vamos aceitar a convocação extraordinária do Congresso, como queria o presidente Temer. Agora, o presidente é o Jorge Viana, então essa reforma da Previdência vai ter que ser discutida na sociedade e eu tenho certeza que o povo vai se levantar contra ela. Eu já falei isso aqui, a PEC 55 era muito abstrata, mas agora não. Nós vamos poder mostrar... O ataque é direto. O ataque direto aos trabalhadores. Vão perceber o ataque direto. Então, estamos na resistência, daqui a pouco vai haver a posse de Jorge Viana. Um abraço.